Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar uma página de pré-sell, uma página de quiz que antecede a sua página de vendas. Essa página de quiz com algumas perguntas para o lead responder, ela serve a alguns propósitos. O primeiro propósito é que você consegue aquecer mais esse lead fazendo algumas perguntas para que ele eleve o nível de consciência dele sobre o problema dele e logo em seguida da solução que você vai mostrar através da sua página de vendas. Mas o segundo motivo, o mais frequente, porque as pessoas procuram criar uma página de pre-sell, é para evitar bloqueios nas plataformas de anúncios como o Facebook Ads e o Google Ads. Para começar, eu já vou avisando que a gente vai precisar de um plugin para poder criar esse quiz dentro da página. O plugin que nós vamos usar se chama JetForms. O JetForms é um plugin dentro de uma família de plugins que é oferecido pelo CrocoBlock. Esse plugin é pago e esse é o preço no momento atual, se você olhar o site oficial do CrocoBlock que oferece a venda desses plugins. Porém, é possível comprá-lo mais barato na nossa loja de plugins, o Elementor Templates. Basta acessar o primeiro link da descrição e aqui você clica em CrocoBlock e esses são os planos que a gente oferece no momento, para um site, para 3 sites, 5 sites e até 10 sites. Depois que você tiver feito a sua compra aqui, basta voltar no nosso site e clicar em ativação da licença. Daí aqui você escolhe o plugin, no caso já está CrocoBlock. Coloca aqui os dados de acesso do seu painel do WordPress. A gente vai fazer a instalação e a ativação do CrocoBlock com todos os plugins que tem nele, incluindo o JetForms. A gente coloca o mouse em cima aqui do JetForm e clica para Add New. Vou colocar aqui um nome para o nosso quiz e aí ele nos dá aqui algumas opções para criar esse quiz, para criar esse formulário. Eu vou clicar aqui em Start from Scratch, que é começar do zero, do começo. Vou excluir esse campo aqui padrão que ele traz. Para adicionar minha primeira pergunta, eu vou vir aqui no maisinho e vou clicar aqui nessa opção, Advanced Choice Field. Aí aqui tem algumas opções de opções que a gente pode utilizar. Eu vou escolher essa daqui, Imagens com Controle. Aqui em Label eu coloco a minha pergunta. Então a minha primeira pergunta vai ser essa aqui. Quando se trata de musculação, você se considera ser? Aqui nas opções eu vou colocar iniciante, intermediário, avançado. E aí para colocar as imagens, basta clicar aqui em cima do ícone de imagem e clicar aqui para substituir. E depois abrir biblioteca de mídias. Eu já estou com as minhas imagens aqui pré-selecionadas. A primeira do iniciante é essa. A do intermediário também já selecionei. E do avançado. Aqui um ponto importante, eu vou selecionar essa opção e aqui em valor eu vou colocar iniciante, porque quando eu captar aqui esses dados eu quero saber qual que é a resposta e é através desse valor aqui, do que está escrito no valor, que eu vou saber o que a pessoa respondeu. Você pode ou não capturar essas respostas, eu estou considerando que você vai querer guardar elas. Aqui está errado, avançado. E a propósito, para você salvar aqui essas informações, basta você vir aqui em JetForm. E aí ele vai te dar algumas ações, uma vez que a pessoa clicar para enviar o formulário, que ela concluiu o quiz. De forma padrão, ele coloca aqui salvar o formulário. Você pode adicionar outras ações ou você pode excluir aqui o salvar o formulário. Eu vou manter dessa forma. Essa aqui é a minha primeira pergunta. Eu vou adicionar mais uma pergunta aqui e dessa vez eu vou utilizar aqui o campo de checkbox. Eu quero que o meu lead selecione algumas opções. Só que se eu deixar dessa forma aqui, ele vai apresentar as perguntas uma abaixo da outra. Só que eu quero que para cada pergunta a pessoa clique em próximo e aí carregue uma nova visualização com a nova pergunta. Para fazer isso, eu vou no maisinho, aí eu rolo aqui para baixo e venho para essa opção aqui de Form Break Page. Eu coloco ela entre uma pergunta e outra. E aqui em vez de next eu vou escrever próximo. E aí sim agora eu vou para a segunda pergunta. A segunda pergunta vai ser essa aqui. Qual desses hábitos fazem parte do seu dia a dia? Aí eu venho para cá para Manage Items e eu vou adicionar as opções que eu quero. Primeira opção eu coloco aqui em Label e aqui em Value eu também preencho, porque é através do value que eu vou saber qual que foi a resposta da pessoa. Depois, para adicionar outra opção, eu clico em Add New Option e assim eu sigo para todas as outras opções. Depois de adicionado todas as opções, eu clico para Update. Daí eu vou agora para minha terceira e última pergunta, que agora vai ser uma pergunta
para a pessoa escolher uma única resposta. Aqui no checklist ela pode responder quantas opções ela quiser. Já no tipo de pergunta que eu quero agora, ela tem que escolher somente uma. Então, nesse caso, eu vou escolher aqui essa opção de Radio Field. E aí, entre a terceira pergunta e a segunda, eu também vou querer uma quebra de página. Então, eu vou colocar aqui para duplicar e movo para baixo, para ter uma quebra de página entre a segunda pergunta e a terceira pergunta. Vou jogar aqui a minha pergunta e vou clicar em Manage Items para incluir as minhas opções, que no caso é sim ou não, e Update. E veja que aqui já dá para a gente visualizar que só dá para selecionar uma das duas opções. Detalhe que aqui na segunda pergunta, a pessoa ela pode tanto ir para frente, né, ir para a próxima, como ela pode voltar caso ela queira mudar a resposta anterior. Para dar essa opção de voltar, basta vir aqui do lado direito, aqui na aba de bloco, e habilitar essa opção aqui, Add Prev Page Button. Aí ele adiciona aqui para mim, e aí eu coloco o texto anterior. Ou voltar, acho que voltar é mais claro. Beleza, e por último aqui, o botão de Submit, que é o botão que vai enviar o formulário, eu vou colocar aqui no lugar dele, enviar respostas. E aí uma vez que a pessoa enviou as respostas, eu quero que ela vá para a minha página de vendas. Para fazer isso, eu volto aqui no Jetform, de novo na parte de ações após o envio, né? Post Submit Actions, eu vou clicar para adicionar ação e vou clicar nessa última opção aqui, Redirect Page. Redirect to, eu vou escolher Custom URL e aqui em Redirect URL eu coloco o link da minha página de vendas. Daí eu clico para Update e publicar. Com o quiz criado, eu vou adicionar ele agora na minha página de Pre-Sell. Então, vou voltar aqui no WordPress, vou vir nas páginas e vou clicar para adicionar nova página. Vou colocar aqui página de Pre-Sell Quiz e vou clicar para editar com elemento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir na engrenagem e colocar o layout da minha página como tela do Elementor, para poder ficar com a tela em branco aqui. Daí eu vou adicionar uma seção, vou vir aqui no maisinho e vou colocar um título. Daí nesse título eu vou colocar uma promessa chamativa para o meu lead, uma coisa aqui. E embaixo disso vou duplicar o texto e colocar responda as perguntas abaixo. Aqui esse primeiro título eu vou colocar ele num tamanho maior e o título de responda as perguntas eu vou colocar num tamanho menor. Vou selecionar aqui a seção e vou colocar um padding de 100 pixels, superior, lateral e inferior. E agora vou colocar aqui um fundo, na verdade uma sobreposição de fundo. Eu vou incluir aqui um padrão de pontinhos que eu criei. A opacidade eu vou reduzir aqui o máximo. Vou deixar o link na descrição para baixar esse padrão aqui se você quiser fazer da mesma forma. E vou adicionar um elemento. Qual elemento? O formulário lá do Jetform. Vou procurar aqui por Form e já aparece Jetform. Vou puxar aqui para baixo e vou selecionar o quiz que eu acabei de criar. Tá aqui, ele já aparece para mim. Primeira coisa aqui, em termos de customização, eu vou selecionar meu formulário, vou vir em avançado e eu vou colocar um fundo. Vou colocar um fundo branco aqui para ele e vou colocar um padding de 40. Vou colocar também uma borda, então um tipo de borda sólido. Vou colocar uma largura de 2 e essa borda vai ser cinza. E um raio de borda aqui de 10. Vou colocar uma distância maior entre o meu formulário e os títulos. Então, vou soltar aqui as margens. Vou colocar um 30 aqui. E eu quero diminuir aqui a largura do meu quiz. Então, vou vir aqui em largura e vou clicar em personalizado. Vou clicar em pixels e eu vou aumentar aqui, acho que até 700 pixels. Daí, vou clicar na seção layout e vou alinhar tudo ao centro. Eu acho que esse fundo aqui do quiz, ele pode, em vez de ser branco, ele pode ser um amarelo bem claro, para dar um pouco de destaque. Publicar, e aí eu já vou olhando como que tá ficando aqui o meu quiz. Perceba que tem um espaço branco aqui entre a minha seção e o restante da minha página. Para tirar esse espaço branco, eu vou selecionar a minha seção e aqui em altura mínima, eu vou trocar de pixels para VH e vou colocar 100. Que basicamente o que eu estou dizendo aqui? Eu quero que a altura da minha seção seja a altura da tela de visão completa do meu usuário. Se eu voltar, ela fica dessa forma. Agora vamos editar algumas coisas aqui dentro do quiz mesmo.
Com ele selecionado, eu vou vir em estilo. Aí aqui a gente tem tudo que pode ser alterado em termos de estilo aqui desse quiz. Então a primeira coisa que eu vou alterar é o label, que é os títulos que estão aqui dentro desse formulário. Vou colocar dentro da minha fonte desejada e vou dar uma margem inferior aqui entre o label e as opções. Então vou colocar 20 aqui. E já vou publicar e vou sempre olhando o resultado do outro lado. Aqui eu vou querer também incluir um espaço maior entre o botão de próximo e as opções. Para mexer nisso, eu venho aqui em Form Break Buttons, solto aqui a margem, vou colocar uma margem superior de 30. A cor de fundo vai ser um verde, a cor do texto branco, nenhuma borda. E tá ficando dessa forma. Se eu clicar aqui nessa opção e for para próximo, a gente tem aqui a segunda pergunta. Agora eu tenho só que ajustar o botão de voltar. No botão de voltar, eu vou querer o mesmo estilo do texto. O fundo vai ser um amarelo. O fundo vai ser um amarelo mais clarinho, mas não tão claro quanto o fundo do quiz. A cor vai ser preto. E eu não quero borda. Nenhuma borda. Publicar. E tá aqui dessa forma. Agora, por último, eu vou customizar o botão de enviar respostas, que no caso é o botão de Submit, essa aba aqui. E aqui em Alignment eu vou colocar Full Width para ele poder preencher todo o espaço da tela. Então, vamos lá, iniciante, não sou consistente em nenhum dos hábitos e enviar respostas. Só que aí eu vou querer mais um espaçamento aqui entre a opção e o botão, então eu tenho que mexer aqui na margem, vou colocar 30 e faltou também alinhar o texto, né, que ele está aqui alinhado à esquerda para o centro. Publicar. Vamos lá. E foi. Enviar respostas. E aí sou redirecionada para a página que eu coloquei lá como se fosse a minha página de vendas. Caso você tenha escolhido para capturar as informações, as respostas que o lead enviou, basta você vir para o seu painel do WordPress, Get Form Builder, e aí você clica aqui em Form Records. E vão aparecer aqui as respostas que foram enviadas. Tá aqui a última resposta que eu enviei. Se eu clicar aqui para View, ele vai me dar as respostas que eu dei, a data que eu enviei e qualquer outro tipo de pergunta, campo que você tenha adicionado aqui nesse quiz. Tem muitas opções aí para você explorar. Essas são as mais básicas de um quiz básico aí de Pre-Sale. Bom, e se você tem uma página de vendas, se você está criando uma página de vendas e você quer colocar um vídeo lá dentro, um VSL, um vídeo de vendas, e você não quer usar o widget do YouTube, que tem todos aqueles controles lá, aquelas distrações, dá uma olhada no tutorial que eu estou te recomendando aqui do lado. Links e informações adicionais vão estar aqui na descrição. E se esse vídeo foi útil para você, curte e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse.